Chegamos na aula final. Quero deixar essa aula muito especial, onde nós finalizamos o nosso workshop. Mas eu quero deixar não somente com as minhas palavras, mas com um texto maravilhoso, com um conto para te fazer refletir. Esse conto, ele é do Juan Garriga. Eu vou ler para você e deixar essa indicação também de um livro chamado Onde Estão as Moedas. Em uma noite qualquer, de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos de seus pais. Não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas ou dezenas, ou apenas um par. Também desconhecemos o metal de que foram feitas, se era ouro, prata, bronze ou talvez de ferro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria. Estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação da serenidade e satisfação persistia. Então decidiu caminhar até a casa de seus pais e, quando ele chegou, olhou-lhe nos olhos e disse: Na noite passada, vocês vieram até mim, em sonho, e depositaram em minhas mãos algumas moedas. Não me lembro se eram muitas ou poucas, também não sei se eram feitas de metal, se eram preciosos ou não. Não importa, porque me sinto pleno e feliz. E venho lhes dizer: obrigado, elas são suficientes, são moedas de que necessito e as que mereço. Assim eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com ela serei capaz de seguir o meu caminho. Ao ouvir isso, os pais, que, como todos os pais, se engrandeceram por meio do reconhecimento dos filhos, sentiam-se ainda maiores e generosos. Interiormente, sentiram que podiam seguir dando a seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então disseram: Você é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois pertence a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São seu legado, único e pessoal, são para você. Então o filho também sentiu grande e pleno, descobriu-se completo e rico, feliz e pôde em paz deixar a casa dos seus pais. Na medida em que se afastava, andava com firmeza, com os pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo, e diante de seus olhos um caminho claro e um horizonte promissor se abriam. Enquanto percorria o caminho da vida, foi encontrando pessoas diferentes que o acompanhava durante um trecho, às vezes mais longo, às vezes mais curto. Alguns o acompanharam pela vida toda. Eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e com a sua natureza pessoal. E ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, ou sentia o caminho da sua vida. De vez em quando, olhava para trás, para seus pais, e relembrava com gratidão as moedas que recebia. E quando observava o transcurso da sua vida, olhava para os seus filhos ou se recordava de tudo que conquistou no âmbito pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual, a imagem de seus pais surgia e ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles. E com todo o seu êxito e suas conquistas, os honrava. Dizia a si mesmo: não há fertilizante melhor do que as próprias origens. Então seu peito voltou a se encher da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido na noite em que sonhou que recebia as moedas. Outra noite, de um tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho, já que cedo ou tarde todos chegamos a ter esse mesmo sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso, também não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas ou dezenas, ou apenas um par. Não sabemos de que metal eram feitas, se de ouro, prata, bronze ou ferro. Ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais, a pessoa sentiu certo incômodo, sentiu-se invadida de uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e um dilacerante mal-estar.
Dormiu o restante da noite remexendo-se e agitando entre os lençóis. Ao despertar, o indivíduo ainda agitado sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e inconformismo. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Ao chegar, olhando-lhes de solaio, disse: Na noite passada vocês vieram até mim em sonho e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas, também desconheço de que metal eram feitas, se era de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto vazio, prejudicado, ferido. Venho lhes dizer que as suas moedas não são boas nem suficientes. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que chegue até mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou triste. Eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E os pais, como todos os pais, se sentiram menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos seus filhos. Retiraram-se diminuídos e tristes para o interior da casa, como aquele filho, porque diante da dificuldade de aceitar e receber a grandeza e o desejo de dar-se, fazem pequenos e definham. Fizeram silêncio, confiando que, com o passar do tempo e a sabedoria que a luz que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do filho. É estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho sentiu-se impetuosamente forte, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, a força feroz, teimosa e gigante, que surge da oposição aos feitos, aos acontecimentos. E esta está em concordância com as transformações da vida, mas de uma força apaixonada e intensa. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, que aquela pessoa tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade suficiente para aceitar a realidade tal como ela é, e aos nossos pais tal como são. A falsa força que concede a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas e a postura de vítimas diante dos fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprenderá que nenhum sofrimento concede direitos, nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimentos, e que o único sentido desse sofrimento, que não é dor, é fazer sofrer os demais, já que unicamente a dor genuína desperta compaixão. Mas naquele dia o indivíduo abandonou a casa de seus pais, dizendo a si mesmo: nunca mais. Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável, ainda que desejasse e não conseguia ficar em paz. Na medida em que se afastava de seus pais, sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo, e seu corpo, um tanto flutuante, não podia se aperceber seu peso real. E sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abriu os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, o contemplava com uma enorme esperança e inconscientemente se perguntava: será que essa pessoa tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem? As moedas que não aceitei dos meus pais, porque eles não souberam me concedê-las de maneira justa e conveniente. Será essa pessoa que tem o mesmo que eu mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa e tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso. Em se dar conta, começou a esperar que o outro tivesse e lhe desse aquilo que não aceitara de seus pais. Contudo, ainda que a esperança de encontrar as moedas lhe resultara, a princípio, inebriante, quando a paixão acabou se convertendo em uma relação e a relação durou tempo suficiente. O indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas que haviam aceitado de seus pais. Que pena! E disse, queixando-se amargamente da sua má sorte, culpando o destino. Ele se sentiu desenganado, submetido a um tormento emocional que tomou forma de desespero, desgosto, crise, turbulência, enfado, frustração, e que, embora ainda não soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que correspondia por sua posição,
Ainda que queria lhe dar tudo que o ame plenamente, pois um casal é uma relação entre adultos fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Em certo momento de sua vida, essa pessoa teve um filho e seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso, mais moderado. Então tornou-se a perguntar: será que este filho amado, que espero, tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem? Aquelas a quem não aceitei dos meus pais porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será que este é o ser que tem aquilo que mereço? Quando respondeu novamente que sim, foi maravilhoso, formidável. O indivíduo começou a sentir um vínculo especial com aquele filho, um vínculo assombroso e muito estreito, cheio de dor, cheio de expectativa e anseio. De maneira inconsciente, a pessoa estava convencida de que o filho tinha as moedas de que necessita e não tardaria em lhe dar. Mas o tempo passou e o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter a sua vida própria, pôs em prática seus propósitos de vidas independentes. Amava seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria lhe resultara exigente, imperiosa e avassaladora como a sexualidade. Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tão pouco o filho que tinha as moedas que lhe necessitava, que merecia e lhe correspondia. Sentindo-se vazio, órfão e desorientado, que nunca entrou em crise, adoeceu, estava em fase média da vida e se encontrava de forma que nenhum argumento o sustentava, nenhuma razão o acalmava. Sentiu-se interior quebrado e gritou: socorro! Havia tanta urgência em seu tom de voz, seu rosto estava tão desfigurado, nada o acalmava, nada podia confortá-lo. Foi a um terapeuta. O terapeuta prontamente o recebeu, olhou profundamente e pausadamente para o indivíduo e disse: eu não tenho as moedas. O terapeuta viu nos seus olhos seus pacientes que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que, no fundo, deixava a esquivar-se mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejam mudar, mas também que lhe custa dar o braço a torcer, não tanto por dignidade, mas por teimosia e costume. Mas o terapeuta sabia que não tinha as moedas em mãos. Pensou: amo, respeito, melhor meus pacientes quando também posso fazer o mesmo com seus pais e com a sua realidade tal como é. Ajudo quando sou amigo das moedas que lhe cabem, quaisquer sejam. Na realidade, aquele terapeuta já viram muitas pessoas em situações similares e sabia que o paciente e o menino que segue vivendo em seu interior continua amando profundamente seus pais e lhe guarda igualdade. Ainda que o dor das feridas e outras causas lhe impeçam de aceitar suas moedas, é nas profundezas da alma, ainda que o filho reprove seus pais, também se identifica com eles. E quando não pode acolhê-los e amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso, será o seu enfoque, é o amor a tudo e a todos. Então, quero deixar aqui esse conto, onde finalmente a chegada até um terapeuta buscando as moedas, e eu quero te dizer: minhas mãos estão vazias, eu não tenho as moedas. E você sabe agora quem tem essas moedas. Quero te dizer, refaça esse caminho, volte para a casa dos seus pais, dentro do seu coração, e tome as moedas que vieram deles, as que você necessita, as que merece e as que competem a você. E eu espero que você tome a sua vida pelo preço que te custa, pegando essas moedas e passando adiante. Um beijo, quero te agradecer por ter ficado até o final e te desejo um caminho lindo de cura, acolhimento e amadurecimento. Gratidão.